Carolina Sevilha, qual a experiência que você viveu recentemente e qual a lição que você deixa para essas pessoas? Bom, pastor, recentemente eu falo assim que eu vivi experiências de qual é a sua postura diante de uma situação. Você realmente está aqui buscando a face de Deus ou somente aquilo que Ele pode te dar? Então, assim, eu tenho um sonho que é de ser mãe e eu ainda não conquistei esse sonho. Mas eu acho assim que Deus estava buscando algo a mais em mim. Deus estava querendo realmente provar a minha fé, ver realmente o que eu estou buscando. Quais as intenções? Isso, exatamente. Quais são as intenções, qual é a motivação do meu coração. E o fortalecimento, por intermédio disso que eu entendi, é sobrenatural. Porque, assim, por mais que seja doloroso, talvez quem está me assistindo já tenha passado por isso. Até o senhor, uma vez também, que me acompanhou, o senhor usou essa expressão: eu não esqueço. Deus não escolhe pessoas fracas. E, assim, a todo momento que eu estava naquele processo, que eu estava ali no hospital, e assim, eu falava: Deus, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso comigo. Por que eu sempre estou lá, eu sempre estou te buscando. Eu cheguei a questionar. Até às vezes quando eu estou na rua e eu vejo muitas vezes crianças ou situações que eu presencio de mães que acabam maltratando os filhos, o inimigo ele quer lançar esses pensamentos. Nossa, você está fazendo a obra, não está valendo a pena. Você está ali todos os dias, está buscando, e aí? Você não tem. Só que assim, eu não quero ficar longe de Deus. E eu entendi que independente, se Ele não me der, eu vou permanecer em Deus, porque vale muito mais o que eu vivo nele. Eu entendi, pastor, nas mínimas coisas. A restauração do meu casamento, a restauração da minha vida emocional, de tudo que eu venho vivendo. Eu falo assim, gente, por que eu vou deixar uma coisa, um problema ou uma situação que afetou na minha vida, que é esse sonho, atrapalhar tudo o resto que Deus tem feito na minha vida? E antigamente, eu vou falar assim, no início, em alguns momentos, eu deixava isso afetar. Eu me entristecia, eu acabava afetando isso no meu casamento, porque eu já não tinha mais vontade. E foi quando eu fui me encontrando essa força dentro de mim. Eu falo assim, eu olho para o meu esposo e falo assim, o nosso casamento, o meu trabalho, falo, não vale a pena eu jogar fora essa bênção que Deus me deu, ficar amargurada, ficar entristecida só por causa de uma situação que ainda não aconteceu. E eu sei que Deus pode fazer na minha vida. Então, essa força, assim, essa experiência que eu tenho passado de realmente confiar em Deus e servi-lo, independente do que Ele pode fazer na nossa vida. É importante que você me disse uma vez, e você passou por situações de pensamentos, situações ao ponto de levar a senhora a tomar decisões erradas que poderiam mudar totalmente o curso da vida da senhora. Não é isso? Isso. E o que a gente vem sendo ensinado assim aqui por intermédio da bispa é que pensamentos virão, sentimentos virão, só que a gente tem o livre-arbítrio para dar ouvidos a esses pensamentos, a esses sentimentos e agir de acordo com o que no momento eu estou passando ou o que a gente está aprendendo diariamente na palavra. E é isso que eu venho fazendo. Pensamentos vêm todos os dias. Você não vai conseguir, você nunca vai ter. Mas eu falo assim, Deus, não tô me importando por isso. Eu quero ter a presença dele, eu quero ele na minha vida. Não é isso que vai fazer com que eu me aproxime de Deus, não. Eu quero ele, eu quero sentir essa paz que ele nos dá. Eu quero
sabe, ter essa comunhão com Ele, eu quero ter a proteção dEle, eu quero estar debaixo das asas dEle, independente do que eu vou viver, do que Ele pode me dar, o que, enfim. A senhora entende que se a senhora não estivesse dentro do Ministério Mudança de Vida, por esses 2 episódios que a senhora viveu, como que a senhora estaria? Pastor, acho que depressão profunda. Primeiro que eu acho que eu não teria nem a oportunidade de tentar engravidar, porque eu acho que eu não teria nem o meu casamento. Por várias situações, imaturidade, ciúmes, N situações que eu já passei e que Deus foi me restaurando por intermédio desse aprendizado que eu tenho aqui. Porque antes eu entendi, minha mãe passou por isso, então nenhum homem presta, eu vou passar. Só que eu aprendi aqui que a gente pode mudar o nosso destino. Então, assim, eu falei, não, eu não quero ter as práticas da minha mãe. E com isso eu consegui restaurar o meu casamento. Hoje não sinto mais aquele ciúmes possessivo. E eu tenho certeza, com essas 2 situações, se eu não tivesse em Deus, se eu não tivesse o apoio do Ministério Mudança de Vida, porque quando a minha mãe estava aqui, ela falou, eu ouvi ela falar que ela ia embora tranquila, porque ela sabia com quem eu estava, que quem estava me apoiando, que são todos do Ministério. Se eu não tivesse esse apoio, eu tenho certeza que eu estaria em depressão profunda. E só foi o intermédio da palavra, do ensinamento que eu tenho aqui no Ministério. Tudo isso, no entanto, é que nem a bispa fala, tem muita gente que ouve, mas não ouve. É ouvir e colocar em prática, ouvir e colocar em prática. E com isso eu fui combatendo, estou em processo, tem muita coisa que precisa mudar, mas eu sei que o propósito é maior e eu creio que, independente do que acontecer, em algum momento Deus vai realizar e eu quero estar pronta para viver. E como a bispa um dia falou, que isso mexeu muito comigo. Quando acontecer, eu quero já saber qual que é a sensação, porque eu já estou lá. Feliz. Feliz.